Eu estou bem, Bia. Estou bem, Maria. Graças a Deus, né? Que vocês estão bem na medida do possível, né? Mas estão bem. Como é que foi a semana de prova, gente? Foi tranquila? E aí? De dar arrepios, mas estava tão ruim assim, tão difícil. Normal, né, gente? Algumas mais fáceis, algumas mais difíceis. Tem conteúdo que vocês entendem melhor, outros conteúdos não, né? Sim, sim, Paulo Vitor, já sim, viu? Hoje nós vamos estudar, hoje nós não vamos, vocês não vão usar o livro hoje, certo? Vocês vão prestar atenção na apresentação de tela. A, a aula de hoje, tá certo? Vai ser, eu vou apresentar a tela, vou trazer algumas características, certo? Alguns fatos sobre o gênero que nós estamos estudando, que é qual, gente? Quem é que lembra aí o nosso gênero textual desse capítulo 8? Nós estamos estudando sobre o quê? Artigo de opinião, reportagem, não me lembro. Na verdade, é bem parecido com o artigo de opinião, É o tal de editorial? É? mas no caso é o editorial, né? É parecido com o artigo de opinião, entre aspas, né? Tem algumas coisas parecidas e outras características bem diferentes. É isso mesmo. Nós estamos estudando o editorial. Vou trazer para vocês as características, tá, gente, desse gênero. Depois nós vamos ler um texto, um editorial, certo? E a atividade que eu vou passar para vocês, que vai ser no caderno, vai ser exatamente sobre o editorial que nós vamos ler aqui, que não está no livro de vocês. Eu vou deixar disponível, tá certo? Lá eu vou mostrar aqui em sala e vou deixar disponível também lá no Google Sala de Aula, tá bom? Paulo Vitor, tem só mais uma, tá certo? Temos só mais uma, que é a última, né? A última prova. Por que só mais uma? Deveriam. No caso, né? Eram duas, porém, por que é que não vai ser duas? Porque aquele aviso que nós demos a vocês, né, sobre os livros, das tarefas, exatamente, vai contar como nota. Então, ao invés de termos, né, as provas parciais, essas atividades vão contar como nota parcial. E aí, por isso, vocês vão ter agora só mais uma prova, que é para fecharmos o quarto bimestre. Nós estamos fechando agora, gente, o terceiro bimestre, né? Aí a gente está agora na segunda chamada para quem, por algum motivo, não fez a prova bimestral, aí vai fazer agora nessa semana, né, inclusive. Está sendo disponibilizado para vocês pela manhã, então quem faltou alguma prova vai fazer essa semana. E aí depois, né, temos a terceira etapa, que é a etapa de recuperação. Caso alguém tenha ficado de recuperação, vai fazer a recuperação da do terceiro bimestre. Aí sim se encerra o terceiro bimestre. Então, se vocês não tiverem ficado de recuperação, vocês têm agora apenas mais uma prova, né? Que é a prova bimestral. Mas quem ficou de recuperação ainda tem uma provinha de recuperação pela frente. Tá certo? Isso, Bia. Depois da segunda chamada, tá certo? Aí vocês vão saber se ficaram de recuperação em alguma disciplina e vão fazer a prova, né? Para recuperar. Basicamente isso, Lara Isabelle, certo? Né? Basicamente, foi isso sim que aconteceu, né? Infelizmente.
É um momento muito bom na escola, né? Mas esse ano, como tudo está diferente, infelizmente, né? Precisamos diferenciar algumas coisas, certo? É bem triste mesmo. Mas é isso, né? Ano passado nós estávamos preparando a nossa feira de ciências, a nossa noite cultural, né? Que foi bem legal, foi muito bom. Mas é isso, né, gente? Vamos aguardar que no próximo ano tudo melhore, certo? Então vamos lá, vou aqui apresentar a tela para vocês, certo? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui o arquivo e eu vou apresentar para vocês. Só um minuto. Do oitavo, deixa eu procurar o do sétimo. Pronto, achei. Do sétimo ano. Vou apresentar para vocês, tá certo? Algumas características acerca do editorial para vocês conseguirem entender melhor o gênero, certo? Está dando para vocês verem, gente, a tela? Me respondam no microfone, por favor, que eu não consigo ver o chat. Alguém me dá aí um ok? Dá sim, chefe. Sim. Ótimo. Então, gênero textual, editorial. Aí vocês estão vendo aí, né, que tem uma imagem de um jornal. Porque, como vocês sabem, gente, o editorial ele pode ser publicado em jornais ou também revistas, né? Então, vamos lá. Editorial. Gostaria que alguém lesse. Quem gostaria de ler Eu esses posso? pontos? Pode sim. Os bons jornais e revistas do país, em geral, buscam a imparcialidade, evitam misturar notícias com opinião. O editorial pertence ao grupo de textos argumentativos, ou seja, aqueles que têm finalidade de persuadir o leitor a partir de argumentos consistentes, comparações, depoimentos de autoridades, dados estatísticos de pesquisas e etc. Muito bem. Então, vamos lá. Primeira característica aí que nós vemos nos editoriais, gente. Eles buscam, quando o Walter leu esse primeiro ponto, né, diz o quê? Que os jornais, né, do país e os sérios buscam imparcialidade. O que seria isso, gente? O que seria essa imparcialidade? O que é que vocês acham? Passar a misturar, tipo, sua opinião com um propósito, tipo, se um repórter se posicionar de um político, tipo, ele tem que falar a notícia imparcial, não com a opinião dele. Exatamente. É isso mesmo. A imparcialidade é isso, né? O Walter deu aí um exemplo muito bom. Um repórter, por exemplo, ele tem que fazer a reportagem dele, mas ele tem que se manter imparcial, né? Vamos já falar sobre isso, sobre a opinião de vocês acerca disso. Próximo ponto, né? O editorial é um texto argumentativo e o editorial, só tirar aqui dessa imagem só um minuto para que eu possa falar com vocês. E aí nós vemos, nessa parte que o Walter leu, a diferença do editorial para o artigo de opinião. Por quê, gente? O Walter leu aí algumas características, né? Que o editorial ele se baseia em algumas coisas. Em que coisas são essas? O editorial, para ele ter, né, para que as pessoas deem crédito a esse editorial, o editorial busca se basear em quê, gente? Apenas na opinião de quem está escrevendo, dos redatores? O que é que vocês acham? O editorial se baseia em quê? Nós até lemos, né, alguns editoriais já aqui no livro de vocês, lemos aquele sobre as inteligências, né? E pelo que vocês sabem, pelo que vocês lembram e pelo que foi lido agora pelo colega de vocês. O editorial, ele se baseia em quê? Para ter credibilidade. Apenas na opinião do editor, eu acho isso, então eu vou escrever isso e ponto. Tudo bem, Maria, sem problemas. Acontece.
E aí, gente? Para escrever um editorial e o editorial ter credibilidade, vocês acham que os editores, né, se baseiam em quê? Em que fatos? Argumentos e depoimentos. Argumentos, depoimentos. Muito bem. O que mais, gente? Pesquisas. Denúncia pode ser também, tipo, delação. Não entendi, Walter. Pode repetir, por favor? Não, eu falei balela. Tudo bem. Mas é isso mesmo, em argumentos, né? Em pesquisas, certo? Em pesquisas feitas por pessoas que entendem do determinado assunto, por estudiosos. Então, em notícias, né? Em estudos, pode ser também. Então, o editorial, as pessoas que fazem o editorial, eles não tiram somente, eu penso isso e eu vou colocar isso no meu texto porque eu penso isso e pronto, está certo porque é a minha opinião. Não, eles vão buscar o quê? Notícias, argumentos, fatos, estudos, certo? Então, essa é uma das diferenças do editorial para o artigo de opinião. Óbvio que quando nós temos uma opinião, nós também nos baseamos por alguma coisa, né? A gente tem essa determinada opinião por algum motivo. Mas o editorial tem esse cuidado de fazer essa pesquisa. Aí eu tenho uma pergunta antes de nós voltarmos ali aos arquivos. Vocês acham, gente, que os jornais, certo? São realmente imparciais? Os jornalistas são imparciais? O que é que vocês acham sobre isso? Ontem saiu, eu vi em uma rede social uma notícia. Eu vou dizer o que a notícia, tá certo? Vou dizer para vocês o posicionamento da jornalista e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a jornalista fez certo ou fez errado? Né? E vocês vão me dizer o porquê. A notícia era sobre o Romário, né? Sobre o jogador. E a denúncia contra ele é que ele violentou uma moça, né? E ele disse o seguinte no depoimento dele. Não foi com essas palavras, mas ele disse basicamente o quê? Que ele não gostava, né? Que não sabia porque existia o feminismo. E a jornalista disse o quê? Deu a opinião dela e disse que era preciso sim existir o feminismo. Vocês acham, gente, que a jornalista agiu certo em dar a opinião dela ou ela agiu errado? Muitas pessoas na internet apoiaram a atitude da jornalista e muitas pessoas criticaram a jornalista. Por quê? Porque mesmo ela tendo a opinião, né, ela deveria ser imparcial. Mas aí, o que é que vocês acham? Que a jornalista está certa ou a jornalista está errada? A Raíssa e a Beatriz acham que ela está certa. Por quê, meninas? E eu quero saber a opinião de mais gente. Ela terminou de dar a notícia e ela disse, né? Ela diz o seguinte: Romário afirma, né, abre aspas, ela falou, né, a fala dele. E quando terminou de dizer a fala dele, ela disse: e eu digo, e disse a opinião dela. E aí, essa jornalista, ela está correta? Ela está errada? E aí, será que o jornalista, ele pode dar a opinião dele? Pronto, as meninas, né, estão aqui dizendo que, na opinião delas, a jornalista está Raikkonen está apresentando na tela, tá certo? Vou já continuar a apresentação. Não tem no livro, amor. Nós estamos falando. Desculpa. Nós estamos falando sobre o gênero do capítulo 8, que é o editorial, e eu trouxe, certo, uma série de coisas para apresentar a vocês, ok? Então, na opinião das meninas, ela está certa. Na internet, eu adoro ver os comentários das pessoas, na opinião das pessoas. E muita gente concordava com a opinião dela, mas achava desnecessário ela ter dado a opinião.
né? Achavam que ela não deveria ter dado a opinião. Aí a Lara colocou aqui: todos têm direito de dar a sua opinião e ela não estava ofendendo ninguém. Verdade, Lara. Ela realmente, né, deu a opinião dela sem ofender a ninguém. Só que os jornalistas, né, o que é que se diz sobre os jornalistas? Que eles têm que fazer o quê? Eles têm que transmitir as notícias, né, para a população, ou seja, para a gente, sem dar a opinião dela. E aí fica aí esse pensamento, né? Será que ela fez certo? Será que ela fez errado? Será que ela estava no direito dela de dar opinião? Ou, como jornalista, ela tinha apenas que dizer, nos repassar notícia, né? Aí a opinião de cada pessoa. Todo mundo aqui concorda que ela estava correta. Outras pessoas, né, acham que ela não deveria ter dado a opinião. Aí fica aí o nosso questionamento, né? Aí vamos aqui, gente, continuar com as características do editorial, né? Então a gente já viu que o editorial ele se baseia em fatos, em pesquisas, depoimentos de autoridade, como por exemplo, se a gente vai falar sobre determinado assunto em uma revista, né? Sobre um assunto, Amazônia, eles procuram o quê? Algum especialista que saiba sobre o assunto para falar, né? Então vamos lá. Conceito. Quem é que pode ler o conceito? Vai continuar lendo? Walter ou alguém mais quer ler? Posso? Posso? Alguém disse posso primeiro, não reconheci a voz. Sou a tia Raíssa. Pronto, Raíssa, pode sim. Depois o Walter lê o próximo. Vamos lá. Raíssa pode ler o conceito. No editorial, é um texto por excelência opinativo. Veemente opinativo é o posicionamento da empresa de comunicação sobre determinado assunto. Portanto, é importante valorizar as estratégias de convencimento. Muito bem. Walter, você lê já as características, tá? Mas vamos aqui. Então, gente, por exemplo, o artigo de opinião, eu até já dei essa informação a vocês, mas vale ressaltar, né? Enquanto no artigo de opinião, nós temos a opinião de uma pessoa, no editorial, nós temos a opinião de quem, gente? De uma empresa, ou seja, de um jornal. Aqui nós estamos falando do jornal impresso, tá? Do jornal ou de uma revista. É tanto que no editorial, como eu já falei para vocês, não sei se vocês lembram dessa informação, não, o editorial ele não é assinado, certo? Por quê? Porque ele é escrito por várias pessoas. E se ele for assinado, ele sempre é assinado por quem? Quem lembra? Pelo dono da empresa? Pelo editor, né, da revista ou do jornal. Né? Normalmente ele tem o nome, ele leva o nome da empresa, né? Do jornal, Veja, Caras, O Povo. Mas se ele for assinado por alguém, é pelo editor, né? O editor-chefe. Ok? Agora vamos lá as características. Walter? Expressa opinião de um jornal ou revista a respeito de um assunto da atualidade, possui intenção de esclarecer ou alertar os leitores, persuadi-los modificando seu ponto de vista a respeito de determinados assuntos ou mobilizá-los para uma causa de interesse coletivo, estrutura organizada em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, percebam aí essa parte que está em azul, tá? É bem interessante essa parte que o Walter leu. Vocês viram aí qual é a intenção, gente, do jornal ou da revista com esse texto, né? É esclarecer ou alertar os leitores. E ainda pode ser o quê? A outra intenção, persuadi-lo, né? Ou seja, nos convencer sobre determinada ideia, certo? Então, o editorial tem aí essas características. Ou ele tem a intenção de esclarecer um fato, alertar os leitores sobre algum fato, ou até mesmo persuadir, né, determinados leitores, certo?
Vamos lá. Faltam 2 quadros. Quem pode ler esse? Eu posso. Pode sim. A edição de editoriais começa como qualquer matéria jornalística, pela captação de informações concretas. Como se dá a adaptação de elementos para um editorial? Pelo acompanhamento do que acontece no nosso meio e no mundo, e por uma apurada percepção do que é tema de relevância no momento. Essa percepção só é possível se o editorialista sintoniza emissoras com a programação jornalística, pela leitura de jornais diários, revistas semanais e consultas a sites da internet. Tudo interessa ao editorialista. Muito bem. Então, vamos lá. Os últimos pontos. Quem pode ler? Vai continuar, Bia? Ok. A partir desta leitura generalizada, selecionará seus recortes, as anotações na caderneta para elaboração do editorial. São os dados factuais, isso, os elementos concretos que darão credibilidade ao editorial. Opinião, para ter credibilidade, precisa de argumentos consistentes. Para isso, a opinião deve vir seguida de um exemplo concreto, ou um exemplo concreto seguido de uma opinião. Ao leitor não interessam nossas impressões, interessa a crítica ou a defesa embasada. O leitor que critica contextualizada. Muito bem. Então, nós encerramos aí algumas características, gente. Então, o que é que a gente vê? Certo? Que a revista busca, sim, persuadir muitas vezes, né, o leitor. Muitas vezes é apenas alertar ou informar. Mas mesmo que ele tente, né, o editorial, persuadir o leitor a mudar de opinião, os editores da revista ou do jornal, eles sabem que nós, né, que vamos ler, que o público que vai ler, não estão interessados apenas na opinião deles. Então, o que é que ele diz aí? Ó? Opinião, para ter credibilidade, precisa de argumentos consistentes. Se eu tenho uma opinião e eu quero defender minha opinião, só dizendo assim, está certo porque é minha opinião e pronto. Essa opinião, gente, tem alguma valia? Vale de alguma coisa? Não, né? Para que minha opinião tenha credibilidade, eu preciso de argumento consistente, né? Outra coisa que ele diz aí bem interessante, que o leitor, né, não se interessa por nossas impressões, ou seja, pelas impressões dos editores, se interessa pela crítica ou a defesa embasada. O leitor quer crítica contextualizada. Ou seja, se vocês, gente, vão ler um texto, por exemplo, né, um editorial, vocês vão ser mais convencidos por aquele texto sobre determinado assunto. Se aquele texto tem só opiniões, ou se aquele texto tem opiniões embasadas em pesquisas, em grandes nomes, em grandes teóricos. E aí, qual é a opinião mais relevante, gente? Eu chegar aqui e dar minha opinião sobre determinado assunto, só minha opinião, ou eu chegar aqui e falar da minha opinião de uma pesquisa que foi feita com tantas pessoas, de um especialista naquele assunto. Obviamente que vai valer mais uma opinião embasada. E outra coisa também bem interessante é que os editoriais, eles sempre vêm falando de temas atuais. É tanto que o editorial que eu trouxe para vocês, né, que vai ser o editorial para vocês lerem para responderem às atividades, é falando sobre o Covid, né? Foi escrito por uma revista, certo? Por um jornal, falando do Covid. Mas vocês vão ver, gente, que foi bem no início, tá certo? Vocês vão prestar atenção quando é que esse editorial foi publicado e vocês vão observar tudo isso. Só um minuto, eu vou mandar para vocês agora. Eu vou colocar agora aqui um texto, né, para a gente encerrar a aula.
que no caso é o editorial, certo? Só um minutinho, gente. Deixa eu abrir aqui o texto, certo? Eu vou deixar disponível esse texto, o link do texto lá no Google Sala de Aula, tá certo? Para quando vocês forem responder as questões, vocês conseguirem ler o texto novamente. Observem aí. Qual é o nome do jornal, gente? No microfone, tá? E aí, qual é o nome do jornal que foi publicado esse editorial? Vocês conseguem identificar aí na tela? E aí? Estão conseguindo identificar qual é o nome do jornal? Jornal A Semana. Exatamente. Vocês podem ver bem em cima, né? Que tem aí, né, esse nome vermelho com A Semana. É o nome de um jornal. Obviamente que eu acredito que ninguém aqui conhece esse jornal, né? Porque não é um jornal da nossa cidade, não é um jornal tão conhecido, tá? Mas eu peguei esse editorial desse jornal, certo? E como vocês viram, o editorial, gente, ele pode estar no jornal impresso, certo? Mas hoje em dia ele também é publicado na internet. Eles pegam o editorial que eles criaram, né, que eles escreveram para o jornal impresso e colocam também na internet. E assim também acontece com as revistas. Esse editorial, o lado bom das coisas, é falando sobre o momento que nós estamos vivendo, que é, no caso, o Covid, né, a pandemia. Aí vocês vão ver que esse editorial ele tem um objetivo, certo? E é isso que vocês vão responder nas atividades que eu vou deixar para vocês lá no Google Sala de Aula. Gostaria que algumas pessoas lessem, certo? Cada uma lê um trecho, um parágrafo. E aí, quem começa? Posso começar? Pode sim. O coronavírus está por aí. Está aí e todos sabem disso. Não existem muitas alternativas, afinal, a doença ainda não tem um tratamento ou cura. O mais indicado é ficar em casa, em isolamento social. Por causa disso, foram fechadas as escolas e comércios que não são considerados essenciais para a população. A ideia é que quanto menos contato com outras pessoas, menos são as chances de contrair e passar a doença. Mais alguém quer ler? Se não, pode continuar, Raíssa. Posso? Pode sim. Todos têm ciência das dificuldades que surgem em momentos como esses, mas sempre existe o lado bom das coisas. Pelo menos é necessário repensar e tentar encontrar pontos positivos em momentos como esse. Um deles é poder ficar em casa aproveitando com a família e fora da rotina incontrolável do trabalho. Agora todos têm tempo para brincar, conversar e fazer coisas juntos dentro de casa. Muito bem. Alguém mais vai ler ou a Júlia pode continuar? Pronto. Se ninguém for ler, pode continuar Júlia e Raíssa. Cada uma vai lendo um parágrafo, tá? Se mais alguém quiser ler, aí vocês me dizem, né? Eu deixo vocês lerem. Então podem continuar, meninas. Raíssa lê um parágrafo e Júlia lê o próximo. Vamos lá, Raíssa. Sabe aquele livro que está na prateleira há meses esperando ser lido? Esse é o momento de devorá-lo. Lembra daquela lista de séries e filmes que estão esperando na Netflix para serem vistos? Por que não colocar tudo em dia agora? Com bastante pipoca e refrigerante? Colocar os prazeres que muitas vezes ficam em segundo ou terceiro plano em dia é o melhor que se pode fazer. Júlia? Tá ouvindo?
Sim, sim. Isso sem falar de resgatar aquele velho jogo de tabuleiro e fazer uma jogatina com sua família, ou ainda lembrar de histórias de quando eram mais jovens e passá-las para as próximas gerações. Quem não gosta de ouvir casos de seus pais e se surpreender com eles? Esse é o momento de apreciar as coisas boas que o isolamento social e a quarentena pode ofertar. Raíssa? Tia, não tá dando muito para ver o outro parágrafo. Isso. Também pode ser o momento de organizar a casa, arrumar a prateleira de livros e finalmente pendurar aquele quadro que espera há meses no chão da despensa. Por que não rever fotos antigas e matar a saudade daqueles momentos e pessoas que já não estão mais entre nós? Com certeza isso fará com que você aproveite mais as pessoas que estão do seu lado. Júlia? Infelizmente, esse não é o momento de fazer grandes encontros, comemorar aniversários e trabalhar. Estamos em um momento de reclusão necessária para que, em poucas semanas, podemos voltar à nossa rotina. Isso vai fazer com que a saudade aumenta ainda mais e os próximos encontros sejam mais proveitosos. Sem falar que, se você terá que ficar em casa, por que não aproveitar o lado bom das coisas? Muito bem. Então, vocês viram aí, gente, as meninas acabaram de ler um editorial bem simples, falando sobre um assunto bem atual, né? Esse artigo foi publicado, gente, em abril, tá certo? Esse artigo foi publicado nesse jornal. Legal, Pablo. Em abril, né? Como vocês podem perceber, o final, ele diz assim: em poucas semanas a gente volta, né, à rotina. Era o que realmente todo mundo achava lá no início da pandemia, né? E agora já fazem 6 meses, né? Dessa pandemia. Mas vocês conseguiram observar, gente, quais as opiniões dos editores em relação a esse texto? Eles falaram, né, da quarentena, do Covid, mas qual foi a intenção do jornal, né? A falar Tipo, disso. não trazer muita preocupação, tipo, sei lá. Uma preocupação, né, com as coisas, mas eles tinham uma intenção. Eles ficam a todo tempo mostrando a gente, né, escrevendo coisas do que é que nós Tipo, podemos. ver o lado bom, tipo, da pandemia, sei lá. Isso mesmo. Ver o lado bom da pandemia, que seria qual, gente? Esse lado bom que o editorial se refere. Que lado bom seria esse, né? Porque a gente para assim para ver, muitas vezes a gente não consegue ver um lado bom. E o editorial nos fala desse lado bom. Que lado bom seria esse que a quarentena, a pandemia tem? Segundo o jornal, seria o quê? Né? Segundo ele, seria o quê? Ler os livros que a gente queria ler, assistir séries, né? Passar tempo, isso mesmo, Ana Beatriz, passar mais tempo com a família, né? Jogar, escutar os pais, né? Então ele vai falando aí várias, né, coisas que a gente poderia fazer que antes a gente não fazia, né? Então, vou deixar lá no Google Sala de Aula o link desse editorial para que, se for preciso, né, para responder as questões, vocês possam ler novamente, tá bom? Verdade, Isabelle, né? Lara. Para quando voltarmos, nós darmos mais valor às coisas que antes nós não dávamos, né? Principalmente a nossa família. Então, vou deixar lá o link, tá? Vocês clicam e se precisarem ler mais uma vez o artigo, vou deixar o link disponível e algumas questões para vocês copiarem no caderno de vocês, tá bom? Podem ir para o intervalo, deixem só a turma e o número aí no chat. Fiquem com Deus, cuidem-se, beijos e até amanhã, gente. Tchau, tchau.